Queridos, espero que vocês estejam bem, experimentando a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou dividir com vocês a palavra de Deus, mas antes de dividir a mensagem de hoje, que está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu gostaria de dizer como cheguei até aqui. Bom, eu já disse aqui algumas vezes que eu tenho perfil o Voz Fátima Gameiro no Instagram, no YouTube, tem uma página no Facebook e aqui no TikTok também. E por quê? Vários perfis. Porque às vezes a pessoa se conecta em um canal e não se conecta no outro, né? Então, para que todos ouçam a palavra, eu faço assim. Este não é um trabalho que eu realizo agora, é um trabalho que eu já realizo há mais de 10 anos. Não tínhamos redes sociais tão presentes e pessoas interagindo tão rapidamente como hoje, mas eu sempre busquei levar a palavra de Deus e criava um mecanismo para isso. Mas eu tenho uma profissão, este não é o meu sustento, eu não estou por detrás de um ministério. Eu frequento a igreja, mas não sou líder de uma igreja. Então, às vezes, sou convidada para levar a palavra em alguns lugares, né? Como eu trabalho na área da comunicação e também atuo na área da saúde, eu sou graduada em comunicação social, jornalismo e radialista e atuo como nutricionista também. Então, às vezes eu falo da palavra de Deus, falo da saúde, do corpo e vamos trabalhando para orientar as pessoas. Então, às vezes eu recebo alguns convites, mas não sobrevivo da palavra de Deus. Embora eu não acredito que haja nenhum problema em sobreviver da palavra de Deus, porque se Deus nos separa para levarmos a palavra, Ele mesmo nos sustentará, não é? Mas não é o meu caso neste momento. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque apesar de trazer a palavra de Deus, apesar de colocar tudo à luz da palavra, tudo o que eu vou fazer antes consulto a palavra de Deus. Eu não posso viver de maneira cética. Então eu leio estudos científicos, eu aprendo com outros profissionais, eu faço cursos, não é? E nessa busca por conhecimento, porque, gente, eu particularmente entendo o seguinte: buscar conhecimento humano é uma coisa, buscar sabedoria em Deus, discernimento no Espírito. Não tem. Na escola, lá na faculdade, lá na pós-graduação, eu não vou aprender algumas coisas que eu vou aprender aqui, né? Então, eu preciso buscar esse conhecimento no lugar certo. E um dia desse eu estava na minha página lá no YouTube, no meu canal. Eu não tenho muitos seguidores, são poucos, mas os que estão lá são maravilhosos também. Não gosto de usar esse termo seguidores, né? Mas para vocês entenderem. E eles sempre deixam mensagens, pedem oração. Então, lá eu disponibilizei oração da manhã, oração do meio-dia, oração da noite. Porque eu tenho o hábito de orar. Para tudo eu oro. Minha família ora, minhas irmãs oram, meus irmãos oram, meus cunhados oram. Então a gente ora para tudo. Então eu coloquei lá de manhã a oração do Pai Nosso, oração da manhã. Coloquei meio-dia a oração do Salmo 91, por quê? Porque a palavra diz que há uma mortandade que assola o meio-dia. Então a oração do Salmo 91 é de proteção. E à noite, 10 horas da noite, eu coloquei a oração da noite, que é o Salmo de número 4, onde Davi diz que o Senhor nos faz descansar em segurança. Por quê? Porque existem muitas pessoas que não dormem, preocupadas, nervosas, ansiosas, com as questões que envolvem o dia e o dia seguinte. Então a oração acalma, né? E aí postei, algumas pessoas participam, algumas oram todos os dias, outras não. Bom, estão lá as mensagens. Eu mesma oro a partir daquilo. Por quê? Porque com o celular ficou mais fácil. Às vezes você não tem acesso à Bíblia, às vezes você não sabe a oração do Salmo 91 toda. Então, em 2 minutos eu acompanho a minha própria oração e oro, entro em contato com Deus.
Mas, como profissional de saúde, eu estava lendo uns estudos esses dias e achei um estudo da Universidade de Duke, na Califórnia, não, na Carolina do Norte, que falava sobre o poder da oração, os efeitos da oração sobre o cérebro humano. E era impressionante o que eles conseguiram trazer. A força que a oração tem na recuperação da saúde, ou seja, a pessoa doente se recupera, na liberação de hormônios que trazem paz, tranquilidade. Então a oração tem um efeito que altera o processo fisiológico, essa liberação hormonal, né? O funcionamento de glândulas. Então a oração traz muitos benefícios, são vários, eu não vou citar todos aqui, mas... E aí eu fiquei pensando, né? Se a oração tem tantos benefícios, por que oramos tão pouco? Porque a orientação de Jesus é orai sem cessar. E aí me lembrei de uma pessoa da minha família que sempre dizia, eu não sei orar. E essa frase eu já ouvi de dezenas de pessoas. Fátima, eu não sei orar como você ora. Eu não sei orar. E aí eu fiquei me lembrando de Jesus, né? Eu não ia falar sobre Mateus, mas vamos lá. Mateus 6, quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. Jesus fala algo muito importante. E ele é tão maravilhoso, Jesus, que ele já sabia, né? Que nós íamos falar, não sei orar. Então ele ensina a oração do Pai Nosso. E aí ele fala exatamente isso. Eu não lembrei disso quando a pessoa me disse, eu não sei orar, mas hoje eu me lembrei. Que ele diz assim, olha, Mateus 6, a partir do verso 7, se eu não me engano, a partir do verso 7. E orando não usem vãs repetições como fazem os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Olha o que Jesus diz. Não precisa ficar lá. Não, ora o Pai Nosso. Por quê, gente? O Pai Nosso diz aqui no Pai Nosso que nós devemos reconhecer o Senhor como Deus, que o seu nome será santificado para sempre, que tudo deve acontecer primeiro no céu, depois na terra, que Ele é quem nos dá o pão de cada dia, que Ele que perdoa os nossos pecados e assim também nós devemos perdoar aqueles que pecaram contra nós, que com Ele nós somos livres das tentações, porque a tentação leva ao pecado e o pecado à separação de Deus, à morte eterna. Então, numa oração de 2 minutos, você se conecta com Deus. Então, a fé vem pelo ouvir. Às vezes a pessoa fala, não tenho fé. Ela vem por ouvir a palavra. Mas a oração nos conecta com Deus. E aí, pensando em tudo isso, eu fui ler a Bíblia e me veio essa revelação de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 16, que diz assim, Paulo diz aos Tessalonicenses, olha só, orem sem cessar, que eu acabei de dizer, o Espírito me revelou isso, orem sem cessar, depois ele diz, em tudo deem graças, depois ele diz, estejam sempre alegres, e depois ele diz, não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Então veja, olha como isso é forte, orem sem cessar, vocês se conectaram com Deus, sejam sempre gratos, a gratidão revela o nosso caráter, né? Estejam sempre alegres, onde há alegria, o Espírito Santo está, a alegria. E não atrapalhem a ação do Espírito. Quando você atrapalha? Quando você resolve fazer tudo do seu jeito. E aí você quer, como dizia a minha mãe, né? Passar o pé adiante da mão e não chega a lugar algum. Gente, às vezes à tarde a gente tá no celular, para ver uma bobagem. 1 minuto ou 2 você ora e se conecta com Deus. Porque, outro dia eu fiz uma mensagem falando sobre Deus não ter favoritos, o rapaz me disse, a Deus respondeu porque era Daniel. Eu não acredito que era porque Daniel, eu acredito que todo aquele que vai até ele, de maneira nenhuma é lançado fora. Mas Daniel orava 3 vezes por dia. Tinha um elo com Deus. De certa forma ele tem razão, né? Tinha um elo com Deus. A oração pode mudar a sua história, como tem mudado a minha. Aprenda com a palavra de Deus. Ore. Se quiser o link do meu canal, tá no perfil. Deus abençoe você.